Na nossa atualização da tarde de hoje, a gente vai falar sobre o goleiro João Paulo, jogadores que, se o Flu não renovar o contrato, daqui a um mês vão poder assinar um pré-contrato e sair de graça para outro clube. Tem jogadores importantes do time titular dentro dessa lista. Vamos ver aí a situação de mudança do Renato para poder preservar jogadores desgastados no meio-campo, como é o caso do Martinelli. Vai ter uma nova preparação para ele. Vamos falar também sobre o próximo jogo que a gente vai ter na Arena MRV, que pode ser já com gramado sintético. Então vem comigo para mais uma atualização da tarde. Meu nome é Julia Cunha e esse é Dominado pelo Flu. A gente vai começar o nosso vídeo falando sobre a sondagem que o Fluminense fez ao goleiro João Paulo do Santos, mas antes eu preciso pedir para você já chegar sentando, dando um like, se inscrevendo no canal e hypando esse vídeo. Bem, a informação surgiu ontem, foi publicada pelo Lucas Mussetti do UOL, dizendo que Fluminense e Cruzeiro teriam sondado o goleiro João Paulo. Vou colocar na tela com vocês para trazer alguns detalhes. Essa foi a matéria publicada pelo Lucas Mussetti. João Paulo recebe sondagens da Série A e avalia sair do Santos após 14 anos. E aí eles explicam aqui que quem sondou o João Paulo foi Cruzeiro e Santos, e ele cogita essa possibilidade de deixar o clube por conta hoje da titularidade do Brasão, que gera um certo incômodo no jogador. Como a própria matéria cita, ele só jogou uma partida até o momento nesse ano pelo Santos. Mas aí aqui os detalhes com relação a essas sondagens. João recebeu sondagens recentes do Cruzeiro e do Fluminense. Na Raposa, a ideia seria brigar por espaço com Cássio. No Tricolor, o plano é aguardar a aposentadoria do Fábio, provavelmente no fim deste ano. O goleiro santista não descarta essas alternativas, porém prioriza uma saída para o exterior. Aos 29 anos, é muito identificado com o Peixe. O contrato dele vai até dezembro de 2027, diz ele que o Santos está esperando a posição dele e fala, que vai querer uma boa compensação financeira no caso da saída do João Paulo. Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar, mas eu sei que a primeira coisa que passa na sua cabeça é: pô, tá de sacanagem, o Fluminense precisando de centroavante, tá pensando em goleiro? Bem, deixa eu voltar pra tela pra gente conversar um pouco sobre isso. Como a gente conversou ontem, quando a gente abriu a matéria falando sobre o caso do John Kennedy, a janela de transferências hoje está fechada. Então, ainda que centroavante seja uma posição de prioridade, nem centroavante, nem goleiro, nem qualquer outra posição pode ser contratado agora, porque só vai poder ser inscrito nas competições quando abrir a janela no dia 1º de junho. Então, pra mim, ok. Eu quero que o Fluminense traga um centroavante, mas é normal que outros nomes também sejam vistos para serem contratados nessa janela do meio do ano. Se o Fluminense estiver pensando só em goleiro, isso é um problema, mas pensar num goleiro também, eu já não considero um problema, até porque me parece, se a gente for parar para lembrar, o Fluminense, ele teve a intenção de contratar o Lucas Arcanjo do Vitória no início do ano com essa mesma ideia. Acaba que não dá certo e aí continua lá só com o Vitor Eudes sendo o reserva imediato do Fábio, mas parece que o Flu não conta muito com o Vitor Eudes para ser o goleiro titular quando o Fábio sair. E aí, na minha opinião, mesmo que o Fábio vá se aposentar apenas no fim do ano, eu acho que essa transição do Fábio para qualquer outro goleiro vai ser muito difícil, porque o Fábio é um goleiro muito acima da média. Então a gente vai sentir falta, a gente vai comparar o cara quando o Fábio sair. Seja quem for que assuma, tá? Seja um cara já mais experiente, seja um cara menos experiente, a gente vai fazer essa comparação, é inevitável. Então, pra mim, qualquer goleiro que vá assumir a titularidade após o Fábio, eu acho que é bom que ele esteja aqui durante esse período de transição, porque o Fábio é um cara muito experiente, eu acho que tem muito a passar, tem muito a agregar pra quem chegue aqui. Então, se o Fluminense pretende contratar um outro goleiro pensando na aposentadoria do Fábio, eu também gostaria que fosse antes do Fábio sair do Fluminense, antes do Fábio resolver se aposentar, para ele poder ajudar nessa transição, nessa adaptação do goleiro ao novo clube e passar um pouco da sua experiência. Não vai ser a mesma coisa, a gente sabe, mas uma galera elogia o João Paulo. Eu confesso que eu não tenho muito aqui o que falar sobre o jogador, mas essa sondagem, segundo o Lucas Mussetti, foi feita, então a gente aguarda para ver se quando a janela se abrir o Fluminense realmente vai apostar no João Paulo. Fica aí à vontade se você viu o goleiro, o que você acha, ou se o Fluminense vai procurar outro goleiro no meio do ano, quem você acha que deveria ser.
E vamos então para o próximo assunto, que ontem surgiu uma matéria do GE falando sobre o Renato ter testado novas opções para o meio-campo, pensando no desgaste de Martinelli. Essa foi a matéria publicada pelos Giba Pérez e Gustavo Garcia. Martinelli sofre com desgaste e Renato testa mudanças no meio-campo do Fluminense. Vocês vão se lembrar que em muitas partidas que o Martinelli foi substituído no final do segundo tempo, foi a próprio pedido do Martinelli. Ninguém entendia ali, por que tá tirando o Martinelli de campo? Muitas vezes para colocar o Thiago Santos. E aí o que se falava ali na transmissão, o que era falado até em coletiva de imprensa, é que o Martinelli havia pedido para sair porque estava muito desgastado. E de fato, assim, você gosta ou não do jogador, é um cara que corre bastante dentro de campo. E aí aqui fala sobre esse teste, né? Com 3 competições simultâneas, alguns jogadores do Fluminense vêm sofrendo com desgaste, e entre eles, volante Martinelli é um dos que mais atuaram na temporada. Ele tá atrás só ali do Fábio e do John Arias. Diante do cenário, o técnico Renato Gaúcho testou outras possíveis formações no meio-campo. Ainda não há um martelo batido sobre a escalação, mas a tendência é que o volante tenha minutagem controlada, seja como titular ou seja como reserva. O que a gente pensa em minutagem controlada como titular? É que ele tenda a continuar não ficando até o final das partidas, né? Não ficando os 90 minutos dentro de campo. E aí aqui fala, né, sobre a motivação das trocas nas últimas partidas, né? A última por mudança tática, mas as anteriores haviam sido por cansaço, como eu falei. E aí o que eles colocam como volante, assim como o restante dos titulares, não deve atuar no meio da semana pela Copa Sul-Americana. Então, imagina-se que o Martinelli não vai jogar contra o São José. E é possível que seja titular contra o Sport no sábado pelo Brasileiro. E a gente já imagina que provavelmente saindo de campo um pouco mais cedo. A boa notícia é a volta de Hércules. O Hércules, que teve conjuntivite, já voltou a treinar, já apareceu em foto dos treinamentos. Ele voltou a treinar com o grupo na quinta-feira. E aí, bem, o que o GE afirma é que o martelo não está batido ainda, né? Ainda vai ter preparação. Hoje é o último dia de treino antes do jogo. Mas é possível que a gente comece a ver essa movimentação para preservar o jogador pro longo da temporada. Acho esse movimento importante, tá? A gente fala bastante sobre a questão física do Fluminense e sim, essa situação precisa ser averiguada, mas independente, né, se o Fluminense está correndo mais ou se está correndo menos, a gente tá tendo muitos problemas de lesão, né? A gente tem informação de que um jogador tá para voltar, outro jogador se lesiona. Tem sido assim nesse início de temporada. E pros clubes que vão disputar o Super Mundial, eu tenho, assim, com relação, obviamente, ao Fluminense, uma preocupação muito grande que vai ser agosto, setembro e outubro. Porque enquanto a outra galera vai estar descansando, vai ter férias aí no meio do ano, a gente vai estar jogando, né? Então, assim, preservar esses jogadores, mesmo os mais novos, né? Mas, assim, são os que mais atuam. A gente vai precisar fazer isso de agora mesmo, então acho a decisão correta. Mas hoje o GE fez um levantamento de jogadores que estão chegando perto dos 6 últimos meses de contrato, ou seja, aqueles que abririam uma possibilidade de pré-contrato, de assinarem pré-contrato, saírem de graça para outro clube. Vou colocar na tela com vocês a lista. Bem, essa daqui é a lista. O Guga encerra seu contrato no dia 1º de dezembro de 2025. Os outros jogadores encerram no dia 31. Eles são Renato Augusto, Léo Jansen, Ganso, Fábio e Manuel. Algumas situações aqui, por exemplo, são bem claras. O Fábio, é possível que com a idade que tenha, ele vá se aposentar ao final do ano. O Renato Augusto já deu declaração com relação a isso e é um jogador que nem está sendo usado desde que voltou ali a treinar depois da lesão, então também ninguém tem expectativa, né, pelo que foi essa passagem do Renato Augusto, pelo que tem sido essa passagem do Renato Augusto, de ver essa renovação de contrato acontecendo. O caso talvez mais curioso para mim seja o caso do Ganso. O Ganso, ele estava conversando justamente para estender o vínculo de contrato antes da miocardite, depois disso não se falou mais sobre o assunto. O Guga foi um dos jogadores que estava negociando renovação, a gente teve informação disso, acho que na época foi informação do Jornada, ao longo da janela do início do ano e não se falou mais sobre o assunto. Cabe aí a pensar se realmente a ideia é renovar com o Guga para o ano de 2026 ou não. O Manuel também, ele renovou por apenas até o final da temporada, então é lógico imaginar que o Fluminense não está conversando sobre uma outra renovação. E o Léo Jansen acho apenas curioso, porque é um jovem da base e a gente não ouviu em nenhum momento, pelo menos eu não me recordo de nenhuma informação de que o Fluminense estava tentando renovar ou não renovar. Mas fica aí, eu acho que a pulga atrás da orelha com relação ao Ganso,
E dá para se pensar aí com relação ao Guga, né? A gente não sabe o que aconteceu, o que travou essa negociação e se elas vão ter continuidade. O que a matéria afirma é que hoje não tem negociações avançadas com nenhum desses jogadores pensando em renovação. Ou seja, a partir do próximo mês, se o Flu não tratar essas renovações, esses jogadores vão poder assinar pré-contrato com outros clubes e sair de graça por entrarem, né, nos últimos 6 meses do contrato que eles têm hoje. Bem, deixa aí nos comentários com quem você acha que o Fluminense deveria renovar o contrato ou não. E vamos para o último assunto, que não é muito animador, né? O GE publicou uma matéria informando, né, que a Arena MRV está sendo trabalhada. Para quem não sabe, estão colocando gramado sintético e já está próxima aí de poder ser utilizada. E a preparação é para que seja utilizada no jogo contra a gente, no dia 11 de maio. Então, existe a possibilidade da gente já jogar na Arena MRV com gramado sintético. Espero que até lá não seja um problema, né? Eu realmente quero acreditar que o problema do Fluminense não é sintético, o problema é outro que irá ser resolvido. Bom, mas essa foi mais uma atualização da tarde. Às 5 horas a gente continua o nosso bate-papo na live. Beijo no coração, saudações tricolores e até mais tarde.